Muito bem, queridos. Vamos dar sequência aqui. Estamos na nossa 15º encontro a respeito da bibliologia. Bastante encontros já, né? Creio que mais duas reuniões aqui, 2 encontros, a gente finaliza essa doutrina fundamental. Agora, não quero dizer aqui para vocês que nós abrangemos tudo que poderíamos ter abrangido, né? E o incentivo aqui aos irmãos é que os irmãos possam continuar o aprofundamento nessas doutrinas fundamentais. Existem boas teologias sistemáticas que tratam sobre cada uma dessas doutrinas fundamentais de maneira bem mais robusta. Depois, se você tiver curiosidade e quiser conhecer, eu tenho vários nomes, o pastor Fernando também pode lhe indicar. Mas qual é a intenção aqui? A intenção é nós darmos um panorama geral, mas que nunca é exaustivo. Por quê? Porque mesmo que você estude muito, você precisa sempre estar relembrando. Você nunca saiu com a impressão que quando você vem no culto você sai que nem um copo furado, né? Poxa, eu aprendi e mesmo assim preciso continuar aprendendo. Porque o Senhor faz assim para que nos mantenhamos sempre dependentes de aprender dele, né? Então, as doutrinas fundamentais, nas últimas aulas aqui, nos últimos encontros, nós falamos a respeito da concepção de Jesus acerca das Escrituras. Vocês lembram? Falamos a respeito do que Jesus falou das Escrituras. E entre os assuntos, falamos vários deles, né? Como Jesus lidou com Satanás, ele usou a palavra, ele usou a Escritura como forma de repudiar as tentações. Jesus também falou a respeito do valor da lei, tanto no Antigo Testamento como os escritos do Antigo Testamento. Depois falamos também que Jesus destacou que aquelas profecias que o Antigo Testamento falavam se cumpriram nele. Então, lembram do que Moisés, os profetas e os salmos falaram? Eu sou o cumprimento. É interessante se você lembrar do episódio em que Jesus lê junto à sinagoga judaica um trecho do profeta Isaías e diz: hoje se cumpriu o que o profeta disse. Eu fico pensando no escândalo que deve ter sido escutar aquilo, né? Porque os mestres, os rabinos, eles liam e depois eles explicavam, eles faziam aplicações, muito parecido com uma pregação expositiva. E aí Jesus então pega aquele pergaminho, lê e diz assim: o que o profeta disse, hoje eu estou cumprindo. Fico pensando no rosto daqueles religiosos, né? Depois nós vimos que Jesus também confirma, ele afirma que o ensino a respeito da vida eterna é real nas Escrituras. Ele diz, olha, lá em João 5,39, o que as Escrituras falaram é verdade. Depois nós vimos também que Jesus reafirmou ou então fez ainda uma afirmação mais robusta a respeito do que o Espírito Santo falava por meio dos profetas e fala por meio dos apóstolos também, falou por meio dos apóstolos. E terminamos a respeito da historicidade dos eventos bíblicos. Vocês devem lembrar que Jesus tratou o evento de Jonas como um evento histórico. Jesus tratou o evento de Adão e Eva como um evento histórico. Falamos aqui um pouquinho a respeito disso, que se você não começar pensando em Adão e Eva como seres históricos, a sua bibliologia vai ser comprometida. Se você, mesmo que com boa intenção, pensar em Adão e Eva como personagens mitológicos ou fantasiosos, a Escritura ela vai ser comprometida. Então Jesus não tinha esse problema. Jesus ele afirmava que Gênesis é histórico e literal. Aqueles acontecimentos, de fato, são acontecimentos que foram marcados na história, né? Não são coisas imaginadas. Na linha do tempo da história da humanidade, aquilo aconteceu. Assim como hoje, na linha do tempo, você está aqui presente. E por fim, naquele dia, nós falamos, semana passada, a respeito do que Jesus defendeu a inerrância da Bíblia. A ideia de inerrância é que a Bíblia não contém erros. A Bíblia não é como um livro qualquer que pode levar as pessoas ao erro. Não. Na Bíblia nós não temos esse tipo de problema. E hoje vamos terminar aqui a respeito do que Jesus falou, da concepção dele acerca das Escrituras, e abra sua Bíblia aí em Mateus 22, capítulo 22, verso 29.
Interessante. Essa está fácil aqui da gente juntos na interpretação do texto responder qual foi a concepção de Jesus acerca das Escrituras nesse texto. Então o texto diz assim no verso 29, Jesus respondeu. O erro de vocês está em não conhecerem as Escrituras nem o poder de Deus. Então olha o que Jesus respondeu. O erro de vocês está em não conhecerem as Escrituras nem o poder de Deus. O que nós podemos inferir, tirar daqui desse texto? O que Jesus estava querendo falar? A importância do quê? Vamos lá de novo. Jesus respondeu: o erro de vocês está em não conhecerem as Escrituras. Qual é o oposto de não conhecer as Escrituras? Conhecer as Escrituras. Fácil, né? Então o que Jesus está falando aqui para eles o problema é que vocês não têm um conhecimento profundo das Escrituras. E quando nós não temos um conhecimento das Escrituras, nós somos jogados de um lado para o outro, conforme o nosso sentimento nos leva, conforme as opiniões dos nossos amigos, a tradição e tudo mais. Note que aqui Jesus ele está enfatizando que conhecer as Escrituras é vital para a vida cristã. Então, quero conhecer a Deus e o seu poder. Conheça a palavra dele. Conheça a palavra dele. Então, muitas vezes nós podemos ser, irmãos, extremamente sinceros, crentes verdadeiros, mas nós podemos estar sujeitos a ser embalados de um lado para o outro por falta de conhecimento. Então, por exemplo, se eu dissesse a vocês aqui e vocês não procurassem nas Escrituras e confiassem em mim, e se eu dissesse para vocês aqui que nós batizamos as pessoas apenas por aspersão, pinguinhos de água, porque esse é o melhor método de ser batizado, vocês diriam: eu concordo com o pastor Adriano. Qual é o problema? A Bíblia traz uma metodologia de batismo. A Bíblia faz afirmações a respeito de qual o método que a Bíblia considera ser o mais certo, né? Então esse é apenas uma das coisas. Essa até não seria tão nociva, porque se você errasse, se tomava uns pinguinhos, 1 litrão ou mergulhava, não tem um efeito tão nocivo quanto eu falar para vocês que Jesus é um anjo. Muitas pessoas acreditam que Jesus é um anjo. E se você colocasse essas pessoas num polígrafo, já viu o que é polígrafo? Eu já vi bastante, porque eu gosto de coisa policial, né? Seriado, filmes. Então, um polígrafo é um aparelho que se usa para dizer se o cidadão está mentindo ou não. Ele passa por um polígrafo. E aí, conforme a resposta que ele dá, o polígrafo vê se essa pessoa está mentindo ou não, por causa das oscilações que ela pode demonstrar internas que pega lá no polígrafo. Agora, se eu acreditar em uma mentira e de fato não souber a verdade, eu vou passar no polígrafo. Então, se eu dissesse a vocês que Jesus é um anjo e vocês acreditassem nisso, mesmo assim vocês estariam fadados à perdição eterna. Porque o que salva não é crer numa mentira, é crer na verdade. Então, Jesus falou tanto a respeito de conhecer profundamente as Escrituras, para que nós não sejamos enganados. Existem poucas ou muitas religiões nos nossos dias. Muitas, sempre houveram. Não é algo novo. Desde os tempos de Abraão você vê que existiam muitos deuses. Qual é o problema? O problema é que só existe um Deus verdadeiro. E quando nós não conhecemos a Bíblia profundamente, nós podemos estar imaginando um Deus que nunca se revelou a nós. E aí, por mais sincero que essa pessoa seja, muitas vezes ela pode estar adorando o seu próprio umbigo, ao invés de um Deus verdadeiro. Porque se eu começar a imaginar que o Deus que eu creio é um Deus que me dá tudo que eu quero, como um filho mimado merece, eu corro um sério risco de em pouco tempo ser decepcionado e colocar a culpa em Deus. Note que interessante isso. Agora nós vamos falar aqui de outros textos que trazem a concepção de Jesus acerca das Escrituras. Mateus capítulo 5, verso 18.
Nós lemos esse texto semana passada, mas agora o enfoque é para enfatizar outra coisa ainda que Jesus fez. Leiam, vamos ler lá. Ele diz assim: eu lhes digo a verdade, enquanto o céu e a terra existirem, nem a menor letra ou o menor traço da lei desaparecerá até que todas as coisas se cumpram. Vocês sabem que a lei, do jeito que ele está aqui falando, muito provavelmente Jesus está se referindo não à lei como um todo, a palavra de Deus, mas mais especificamente os mandamentos da lei. E os mandamentos da lei, eles eram escritos ou eles eram imaginados? Escritos. E uma coisa escrita, ela tem traços, acentos, vírgulas e etc, né? E Jesus aqui ele fala que nem a menor letra ou menor traço da lei desaparecerá. Então nos mostra que Jesus ele não abominava entender a gramática das coisas. Não é verdade? A gente muitas vezes não pensa assim, o negócio é ser espiritual. Quando a gente é muito intelectual, a gente deixa o sentimento de lado e só se dá mal. Tem que seguir o coração. Jesus não concordaria com essa afirmação. Jesus nos diria que é importante as duas coisas. Emoção, mas uma emoção que é baseada em fatos reais. Uma emoção que não tem uma base sólida, ela novamente é arrastada para qualquer lugar. Pule aí agora para o capítulo 22, verso 31. Ele diz assim, isso aqui é tudo Jesus que está falando, né? Novamente é um discurso, ele diz, agora, quanto a haver ressurreição dos mortos, vocês não imaginaram a esse respeito nas Escrituras? Viram só? Se viram, viram que não é isso que Jesus disse, né? Jesus disse, vocês não leram informação adquirida. Jesus aqui está mais uma vez enfatizando a importância da informação escrita. E aí o verso 32 ele diz, eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Portanto, ele é o Deus dos vivos e não dos mortos. O que Jesus está falando aqui é que Deus é um Deus que se manifestou na história, com pessoas reais na história e deixou isso documentado para que você aprenda a partir disso. Então, quando você vai ensinar o seu filho, você parte de informações escritas. Esse talvez seja um dos erros mais brutais da educação das nossas crianças no Brasil. Porque a educação, aqui o ensino, muitas vezes o ensino ele é trazido da forma que a criança aprende sozinha. E que se nós interferimos no processo de aprendizado delas, nós estamos tirando a criatividade. Jesus não concordaria com isso. Porque Jesus está ensinando que a informação ela é transmitida, não inventada. Ela é adquirida a partir de uma transmissão de informação. Então, quando o seu filho está fazendo algo errado, você não diz assim, olha, ele está escrevendo carro, e aí é um rabisco. Não, isso não existe do ponto de vista judaico. Do ponto de vista judaico. O ponto de vista judaico é uma transmissão de informações. Isso é importante. Jesus ele continua dando esse valor a respeito disso. Agora pule lá para o versículo 43, desse mesmo capítulo. Ele diz assim, aqui já falei a respeito desse texto também, nós já lemos ele, mas é um texto que fala a respeito de Jesus debatendo a respeito da historicidade dele mesmo. Porque Jesus, como vocês devem lembrar, ele estava falando que ele era quem para os religiosos? Deus, o Filho do Homem.
aquele que os profetas disseram que viria. E aí eles dizem, olha, isso é blasfêmia. Então Jesus começa no verso 43 dizendo, Jesus perguntou, então por que Davi, falando por meio do Espírito, chama o Cristo de meu Senhor? Pois Davi disse, o Senhor disse ao meu Senhor, sente-se no lugar de honra à minha direita, até que humilhe seus inimigos debaixo de seus pés. O ponto alto aqui que nós queremos é esse. Portanto, se Davi chamou o Cristo de meu Senhor, como ele pode ser filho de Davi? O que Jesus está trabalhando aqui com eles? Jesus está trabalhando textos escritos. Textos que contêm informação que os religiosos também tinham. Mas aí isso liga com o outro que a gente recém leu, né? Se você tem uma informação bíblica equivocada, é porque falta conhecimento profundo das Escrituras. Então você pega nesse texto aqui que Jesus está falando a respeito disso, que ele valorizava textos bíblicos. Jesus não pegava textos bíblicos e descartava. Ele demonstrava que os textos bíblicos tinham valor, especialmente aqueles que apontavam para ele. E é isso que o texto aqui de Mateus vai nos dizer. Então, é importante lembrar que Jesus aqui ele está fazendo o quê? Valorizando detalhes gramaticais. Olha que loucura isso, detalhes gramaticais. Coisas que muitas vezes, se você foi parecido comigo na escola, você queria pular a aula de português. Quem diria? Quem diria que aprender português seria tão útil na vida cristã? Quem diria? Quem diria que hoje eu tenho que sofrer muito mais porque eu não aprendi direito interpretação de texto? Quem diria que por não ter aprendido interpretação de texto, eu acabo sendo prejudicado ao ler corretamente as Escrituras? E olha que curioso isso. Um professor de português que entenda bem português, ele é capaz de interpretar as Escrituras melhor do que muitos evangélicos. Ah, mas ele não é crente, isso não vai adiantar. Isso é outra coisa. É verdade, ele não vai crer na Bíblia, nós vamos falar disso. Ele precisa de iluminação. Mas isso não quer dizer que ele não possa chegar à interpretação correta. Então nós, como crentes, precisamos valorizar a interpretação de texto. Gramática, nós precisamos valorizar isso. Então, se você é preguiçoso com gramática, faça um esforço, porque isso faz diferença na leitura bíblica. E por fim, ficou essa explicação aí, ela ficou copiada da semana passada, não é isso aí. Realçou o valor da lei dos profetas, era quando nós falamos a respeito dos eventos bíblicos que são questionados agora. Abra aí agora, por fim, em Lucas 24. Tem mais um, não é o fim, não. Só voltar aqui, irmãos, que eu acho que não é esse o texto que eu quero trabalhar com os irmãos. Só ver se ficou certo aqui. Não é esse texto aí, não. Vou dar o texto certo para vocês abrirem e aí a gente lê juntos. Abra aí em João 14, 26. Abra em João 14, 26. Não é esse daqui que está no texto, não. Ele diz assim, talvez esse aqui seja o mais fácil de todos que a gente pode ver. Mas quando o Pai enviar o encorajador, o Espírito Santo, como meu representante, ele lhes ensinará todas as coisas e os fará lembrar tudo o que eu lhes disse. Olha que interessante. Quando Jesus fala a respeito disso,
Ele diz que existem coisas que seriam escritas e que alguém ajudaria a lembrar. Quem que ele fala que ajudaria a lembrar aqui no texto? O Espírito Santo. Então, quando Jesus diz isso, ele está dizendo, em outras palavras, algo que nós lemos lá no começo, quando nós falamos que o Espírito Santo falou através dos profetas, lembram? No Antigo Testamento. Agora, no Novo Testamento, a ação do Espírito Santo naqueles que iriam escrever testamento, Novo Testamento, é o que faz com que o Novo Testamento seja o quê? Inerrante. Inerrante. Se eles escrevessem a partir apenas de uma perspectiva deles, com certeza haveria erros. Então a supervisão do Espírito Santo, é o que Jesus fala aqui, enviando, olha o que ele diz: quando eu enviar o encorajador, o Espírito Santo, como meu representante. Então, em outras versões, ele vai falar sobre o Consolador, em outras versões ainda ele vai falar do ajudador. A ideia aqui desse termo, a gente às vezes pensa em Consolador apenas como alguém que alivia um fardo, né? Mas não é essa expressão principalmente que Jesus quer enfatizar. O que Jesus quer enfatizar é a ideia de que o Espírito Santo vai ser aquele a quem dá a força necessária para continuar o projeto. Qual projeto? Dar sequência na igreja de Jesus. Então vocês devem lembrar que Jesus iniciou a igreja e quem continua? Qual é a extensão da igreja? Os apóstolos. Por isso que a nossa igreja é a igreja apostólica. O problema não é em ser apostólica. O problema é quando começa a colocar romana junto. Que aí os interesses mudam um pouco. Certo, irmãos? Então, eu fiquei devendo essa última aqui para os irmãos, que eu acabei copiando no slide e ele ficou duplicado. Então, a concepção acerca de Jesus é bastante extensa. Você vê que Jesus tratou as Escrituras, tanto o Antigo quanto as suas palavras no Novo, com muita seriedade. E uma coisa, se eu posso incentivar a vocês, pense que Jesus nunca se envergonhou de defender a historicidade bíblica. Então você não precisa temer também. Se Jesus, sendo Deus, não se envergonhou, quer dizer que você não vai entrar numa fria não se envergonhando. Pelo contrário, você vai entrar numa fria se você não imitá-lo. Ok? Então, vou falar rapidinho aqui, irmãos, acho que vai dar tempo, a respeito deste termo chamado a iluminação. Quantos aqui já escutaram esse termo? Iluminação. Se você for ali fora, você vai olhar uma iluminação. Então, todo mundo já escutou esse termo, talvez não teologicamente, mas iluminação todo mundo tem em casa, não tem? Tem. E a ideia da iluminação cumpre qual papel? Trazer? Simples assim. Se você quer gravar as coisas de maneira bem robusta, faça como eu, seja simples. Quando eu penso na iluminação, antes de chegar no conceito teológico, eu penso em conceitos fáceis de gravar que uma criança entenderia. Então, uma coisa é apagar a luz, outra coisa é nós termos luz, iluminação. Qual é a diferença? Com a iluminação eu consigo entender onde as coisas estão em cada lugar. Eu consigo valorizar o que é belo, o que não é. Eu consigo detectar um caminho meio perigoso de um caminho seguro. Já pararam para pensar nisso? Então, quando nós tratamos teologicamente, a iluminação é o ministério do Espírito Santo de capacitar o homem a compreender a revelação escrita de Deus. Ficou mais fácil a minha explicação ou essa teológica? A minha, né? Mas então vamos facilitar ela aqui. Qual é a ideia? Todas as pessoas têm capacidade de entender intelectualmente o que a Bíblia ensina. Lembra do que eu falei do professor de português? Ele tem capacidade. Todos. Por quê? Porque a Bíblia, ela tem escrita num idioma entendível, né? Talvez você não entendesse se você fosse tentar ler em outro idioma, mas se você for ler em português, você vai entender. O problema é que aquilo que você lê, ou melhor, aquilo que uma pessoa qualquer lê, se ela não tiver
iluminação, aquilo nunca vai ter valor como deveria ter. Então um professor de português, ele lê a respeito da cruz do Calvário e ele vai conseguir entender aquele evento. Mas quando ele chega numa parte e diz assim, Jesus veio morrer por pecadores, ele diz assim, eu entendi o que quer dizer o texto, mas isso é loucura. Isso é o que a iluminação faz. A iluminação é o ato do Espírito Santo de desvendar a incapacidade de contemplar a beleza de Deus, dos seus mandamentos e da sua palavra. E isso acontece quando? Quando uma pessoa vira crente. É um ato contínuo e progressivo a iluminação. Quando nós cremos em Cristo, aquelas amarras que nós tínhamos, inclusive, de vislumbrar a beleza de Cristo, elas começam a ser desfeitas. E na medida em que você conhece a Bíblia, você cada vez tem mais capacidade de contemplar a beleza de Deus, de Cristo e de todas as coisas que Deus é. Quando nós cantamos aquele cântico, Tu és soberano, a soberania de Deus, eu me lembro como se fosse hoje, foi um dos atributos de Deus que mais me impactaram. Por quê? Porque eu pensei assim, como pode um ser tão poderoso a ponto de uma formiguinha não passar de maneira insignificante que ele não controle, mas ao mesmo tempo todos os astros e planetas com sua gigantesca imensidão e poder, também não escapam do poder dele. Eu disse, uau, uau. Ou eu estou acreditando numa mentira muito maravilhosa, ou esse Deus das Escrituras eu não posso nunca mais deixar de contemplar. Então, quando eu canto sobre a soberania de Deus, essa dimensão que me vem à mente. Nada é muito insignificante como a sua tristeza, que pode estar sendo por qualquer motivo, como até mesmo as grandes decisões do universo e todas elas. A ponto do salmista dizer que Deus chama as estrelas pelo nome. Aí eu olho isso e eu digo, de fato, sem iluminação do Espírito Santo, eu sou incapaz de contemplar essa beleza. Não de entender, mas de contemplar. E aí você leva isso para Cristo, você leva isso para doutrinas fundamentais, você leva isso para a revelação de Deus. Note que revelação é o ato de Deus se fazer conhecer, certo? Eu estou aqui e me apresento a vocês, isso é me revelar. Deus se revelou de duas formas, na criação e na palavra dele. Então, depois que Deus se revelou, e eu começo a ler a revelação especial de Deus, o ato de iluminação é o ato que me faz olhar e dizer, uau, esse é o Deus das Escrituras. E aí você começa a ler, porque você quer cada vez conhecer mais. E isso é muito importante que você entenda. Porém, deixe-me lhe dizer pelo menos 3 pontos aqui, por que a iluminação é não só importante, mas como indispensável. Agora abra em Lucas 24. Nos versos 44 e 45. Aí ele diz assim, em seguida disse, enquanto ainda estava com vocês, eu lhes falei que devia se cumprir tudo que a lei de Moisés, os profetas e os salmos diziam a meu respeito. A informação contida no Antigo Testamento estava sendo falada, porém aquilo não estava sendo compreendido de uma maneira profunda. Aí ele diz no verso 45, então eles lhes abriu a mente para que entendessem
as Escrituras. E aqui o entender as Escrituras não está relacionado com intelectualmente entender, mas está relacionado com dar valor. Quando você percebe que você precisa se alimentar direito, você entendeu a respeito da alimentação. Não é que você antes não soubesse, mas você de fato teve uma compreensão que fez diferença. Essa é a ideia aqui. Eles entenderam as Escrituras de modo que aquilo começou a trazer impacto real na vida. Agora pule lá para 1 Coríntios, capítulo 2. O texto bíblico diz assim: e nós recebemos o Espírito de Deus, e não o espírito deste mundo, para que conheçamos as coisas maravilhosas que Deus tem nos dado gratuitamente. Paulo aqui, na carta aos Coríntios, ele passa quase a sua carta inteira fazendo um contraste entre a sabedoria do mundo, uma sabedoria arrogante, que começa no homem para o homem, e a sabedoria que vem de Deus, uma sabedoria humilde, que começa em Deus para Deus. Aí é a diferença. E quando nós lemos esse texto, ele diz exatamente a respeito que o homem é incapaz de olhar as coisas de Deus e achar elas maravilhosas, se não houver uma ação sobrenatural de iluminação. Isso não está relacionado com não entender, está relacionado com não valorizar. O segundo ponto é, e esse é muito claro, abra lá em 2 Coríntios, capítulo 4. Esses são os motivos pelos quais, sem a iluminação, o homem é incapaz de adorar a Deus da maneira que deveria. E eu acho que esse texto do apóstolo Paulo é o que mais explica justamente isso que nós estamos falando. Ele diz assim: se as boas novas que anunciamos estão encobertas atrás de um véu, é apenas para aqueles que estão perecendo. Olha que loucura. Então quer dizer que, ao pregar o evangelho, se o evangelho não é recebido da maneira como ele deveria, ele não é recebido da maneira como ele deveria, com uma boa notícia para aqueles que estão perecendo. E aí ele continua explicando o motivo. O Deus deste mundo cegou a mente dos que não creem, para que não consigam ver a luz das boas novas, não entendendo esta mensagem a respeito da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. A glória de Cristo, que é a imagem de Deus. É isso. Quando não existe a iluminação, você não consegue perceber a glória de Cristo, que é a imagem de Deus. A glória de Cristo. É isso que se trata. Você começa, mesmo que ainda de maneira imperfeita, visualizar a glória de Cristo. Como nós podemos ver isso? Quando você de fato abre mão de você mesmo por Cristo. Aí você começa a entender o que o apóstolo Paulo fala, que agora quem vive não sou mais eu, mas Cristo vive em mim. Porque a vida que eu vivo na carne, agora eu vivo por meio de Cristo. Como que Paulo falava isso? Porque ele percebeu a glória de Cristo, a imagem de Deus. E Satanás, ele continua cegando o entendimento das pessoas, para que essa glória de Cristo não seja visualizada, vislumbrada. Então é interessante que o apóstolo, nessa própria carta, ele vai dizer que para Deus existe um aroma quando é pregado o evangelho. E quando o evangelho é pregado e uma pessoa crê, é um aroma de vida. Eu fiquei tentando pensar, o aroma de vida. E aí quando o evangelho é pregado e a pessoa rejeita, existe um cheiro de morte. Esse é o aspecto das duas possibilidades, não existe uma terceira. Cheiro de vida ou de morte. E por que isso acontece? Porque os seres humanos estão debaixo do domínio do pecado. Então Satanás continua. Então você não consegue enxergar a glória de Cristo. Por isso que é necessário
a iluminação. Mas quando eu falo em iluminação, irmãos, não é uma coisa mística. Existe o sobrenatural? Claro que existe. Mas a iluminação, ela acontece na proporção em que você faz o quê? Lê a Bíblia. Se você não lê a Bíblia, você não tem processo de iluminação. Então não pense que vai existir um processo tipo Matrix, né? Que você fica deitado ou parado, não lê, tem preguiça e... Não. No máximo você vai ser influenciado por novela, por documentário, no máximo. É necessário um esforço físico. É necessário. E eu sei, se você é parecido comigo, ler nem sempre é um prazer. Muitas vezes ler é um esforço. Pode falar, irmão. Pois é. Exatamente. O único. Interessante isso, né? Se essa perspectiva que você acabou de falar a gente tivesse real, né, na nossa mente, quando a gente vai ler a Bíblia, a gente não teria muitas vezes o descaso que a gente tem, né? Eu sei porque eu falo por mim mesmo. E é interessante que esse talvez seja uma das orações que devemos fazer ao começar a ler a Bíblia. Senhor, me ajuda. Santo Espírito, me ilumina para eu enxergar a beleza que há aqui na tua palavra, né? E por fim, irmãos, a ideia do que nós falamos é que é na conversão que o Espírito Santo começa esse processo de trazer luz. Abra aí em Efésios, capítulo 1. Interessante essa oração de Paulo aqui, é uma oração que merece ser repetida, né? Paulo começa dizendo assim, no finalzinho do verso 16, ele diz: em minhas orações, peço que Deus, o Pai glorioso de nosso Senhor Jesus Cristo, lhes dê sabedoria espiritual e entendimento, para que cresçam no conhecimento dele. Olha o que o apóstolo Paulo pede. Ele pede assim, sabedoria espiritual e entendimento, para que cresçam no conhecimento dele. Aí eu fico pensando, o apóstolo Paulo não podia ter orado por fugir das dificuldades? A igreja estava sendo perseguida, podia. O apóstolo Paulo não podia orar aqui por ser uma pessoa exaltada entre os homens? Podia. Mas começa sempre por sabedoria espiritual, entendendo no crescimento de Cristo. E aí a pergunta que eu me faço com frequência é, se eu olhar para a minha vida um ano atrás, eu cresci no conhecimento de Cristo hoje? Essa é uma boa pergunta a ser feita. Uma boa pergunta a ser feita porque muitas vezes é o que falta a nós, honestidade com nós mesmos. Se eu pensar em mim quando eu virei crente, quando o Senhor me converteu, eu conheço mais a respeito do meu Senhor, igual ou pouca coisa a mais. É importante isso. Essas reflexões pessoais são importantes para quê? Para que você possa redirecionar o seu foco. Se você é 10 anos crente e você não cresceu no conhecimento do Senhor Jesus, alguma coisa está errada. Aí ele continua no verso 18, olha o que ele diz. Oro para que seu coração seja iluminado. Aí ele explica que tipo de iluminação que ele quer que o coração seja iluminado. A fim de que compreendam a esperança concedida àqueles que ele chamou a rica e gloriosa herança que ele deu ao seu povo santo. Então eu fico pensando, olha a descrição que o apóstolo Paulo dá de salvação. Quantas vezes nós paramos e pensamos a respeito da nossa salvação e valorizamos? Já disse certo pastor que não sabe o que é pior, se é um crente valorizar sua salvação ou um descrente reconhecer que precisa dela. Pesado, né, essa frase que ele disse. E eu olhei para isso e eu disse, nossa, muitas vezes eu já percebi isso na minha vida, né? Valorização de tão grande salvação. E no verso 19 ele termina dizendo, também oro para que entendam a grandeza
insuperável do poder de Deus para conosco, os que cremos. É o mesmo poder grandioso que ressuscitou Cristo dos mortos e o fez sentar-se no lugar de honra, à direita de Deus, nos domínios celestiais. Você consegue entender que o mesmo Deus que falou, haja luz, é o mesmo Deus que fala para o seu coração no momento da conversão, haja luz? Você consegue entender que é o mesmo poder de trazer vida do início em Gênesis e do momento da conversão? Se sim, você vai valorizar muito mais. Tá bem, queridos? Alguns irmãos têm alguma pergunta a respeito da iluminação? Pastor Fernando chegou com a corda toda, né, pessoal? Volta, Pastor Fernando. Sim. 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 A gente tem que sempre ter cuidado para entender o que a pessoa quer falar, né? Como dizia o nosso querido pastor Neto, depende o que você quer dizer com revelação, né, irmão? Porque é exatamente esse o conceito. Deus muitas vezes, quando a gente pensa assim, Deus falou comigo. Aí você pensa assim, não vou contar para o pastor Adriano porque ele diz que não tem esse tipo de coisa. Mas não é bem assim, irmãos. Você leu nas escrituras algo, né? Você leu a respeito da grandeza de Deus. E num determinado momento, você relembra daquele versículo e ele é trazido à luz. Isso é totalmente possível. Né? É o ato de que muitas vezes o Espírito ilumina a nossa mente a lembrar de ensinamentos que você já teve. Agora, quando o pastor Fernando está falando isso, é para não ter o cuidado de separar revelação, que é o ato de conhecer, de iluminação, que é o ato de ficar claro. Fez sentido essa última parte? A ideia de revelação é que ela está concluída. Deus se revela? Sim. De que meio? Bíblia. Mas pessoalmente Deus não pode se revelar com os indivíduos? Claro, Deus é um Deus pessoal. Mas o processo que Deus mostra na sua palavra que ele faz é o processo chamado de iluminação, onde ele vai desvendando esses mistérios que antes nós não valorizávamos. Qual mistério? Cristo veio ao mundo morrer por pecadores. Isso era um mistério. Agora não é mais. Ele foi revelado. E o próximo passo é você ser iluminado para que você valorize essa revelação. Ficou meio confuso ou não? Eu diria que é um passarinho com as duas asas. Passarinho sozinho não vai voar, ele vai cair. Porque muita iluminação sem revelação pode cair no erro. Muita revelação sem iluminação, no máximo orgulho teológico, né? Então, mas eu entendi o que o pastor disse. Sim, eu concordaria. No sentido de um crente que de fato quer aprender, se debruça, ele precisa do processo, né? Mas eu diria que é o pacote completo. O Espírito Santo, quando nos convence do pecado, ele começa uma obra em nós que não vem de nós mesmos. Fala, irmão Marco. Uhum. Isso. Isso. Uhum. Isso. Isso. Uhum. Uhum. Depois eu vou te mandar o slide, tu anota para mim e me manda, vai ser o final do slide. Exatamente isso.
É exatamente essa ideia aí. Então, a ideia de que a iluminação ela é muito importante. Eu acho que é nesse ponto que o pastor Fernando quis falar. Por quê? Porque se Deus não iluminar o entendimento do homem, ele pode acumular pilhas e pilhas de ser um doutor em grego, hebraico e tudo mais, mas nunca valorizar aquilo como um crente que semi-analfabeto, né? Então, assim, para finalizar aqui, uma frasezinha de uma pessoa até conhecida, eu acho. Depois nós vamos ver quem ela é. Ele diz assim: o conhecimento profundo, seria profundo, né? Que não é erro dele, ele não escreveu errado, da Bíblia vale mais do que um diploma universitário. Pesado isso dizer nos nossos dias isso, né? Você dizer assim, olha, conheça mais da Bíblia do que tenha preocupação em ter uma carreira. Aí quando a gente olha quem é, presidente dos Estados Unidos. Um dos, quase dá para dizer, que montaram essa estrutura que a gente vê em relação a isso. Então, em outras palavras, o que ele quer dizer é o seguinte: sem Deus, todo conhecimento do homem torna-se soberba. E sem Deus, a soberba um dia pagará o preço. Paulo vai nos falar isso domingo. Tá bom? Vamos orar então? Pai Santo, graças te damos por esse tempo juntos aqui. Nós te pedimos que o Senhor nos ajude, nos dando cada vez mais iluminação, que nós possamos valorizar a tua palavra, valorizar o corpo do teu filho, a igreja, e valorizar a salvação que temos por meio de Jesus. Nos perdoa por tantas vezes que não conseguimos olhar tudo isso e valorizar como deveríamos. Por isso nós te pedimos a tua ajuda, que o Senhor continue nos dando do teu auxílio, para que ao nos ajudar, o Senhor seja ainda mais glorificado por meio da nossa dependência, porque nós de fato nada somos sem o Senhor. E se o Senhor não nos ajudar até o fim, nós sabemos que não conseguiremos. Mas graças te damos, porque o Senhor que começou a boa obra em nós é fiel e poderoso para cumpri-la. Que seja assim, Senhor, e que os nossos corações e as nossas mentes sejam sempre capturados na obediência do teu Filho Jesus. É o que nós te pedimos em nome dele. Amém.